Junta-se agora a nós neste 360, a partir dos estúdios do Porto, o comentador da RTP, Ricardo Jorge Pinto. Boa noite, Ricardo. Depois da polémica dos últimos dias, o veto é a decisão esperada? É a decisão mais esperada, aquela decisão que não nos surpreenderia por duas ordens de razão. A primeira tem a ver com o próprio indício que Marcelo Rebelo de Sousa deixou na página da Presidência logo que se iniciou esta polémica à volta da lei. O recado que, no fundo, Marcelo Rebelo de Sousa deixa aos partidos e ao próprio Primeiro-Ministro era um recado que indiciava que o Presidente da República estava desconfortável com a lei e que, muito provavelmente, se prepararia para a rejeitar. Em segundo lugar, há aqui uma polémica que tem vindo a crescer. É verdade, Marcelo Rebelo de Sousa contribuiu também para ela, mas não só. E essa polémica servirá facilmente de argumento para o Presidente da República, pelo menos confrontar os partidos de novo com esta lei, tendo em conta até declarações mais recentes que dirigentes destes partidos que aprovaram a lei agora têm feito. Desde candidatos à liderança do PSD que dizem que claramente não percebem porque é que o seu partido votou favoravelmente à lei, até partidos como o Partido Comunista, que começa agora a revelar também algum desconforto em relação a algumas das componentes desta lei. E, portanto, há aí argumentos suficientes para o Presidente da República ser coerente com o tal desconforto que era nítido logo desde o início. Já lá vamos à posição de cada partido em todo este processo. Também concordas que esta lei, como disse o constitucionalista Jorge Reis Novaes, também morreu? Esta lei já está morta? Sim, dificilmente voltando ao Parlamento, como tudo indica, depois do veto político de Marcelo Rebelo de Sousa, dificilmente essa lei ficará com o mesmo figurino, muito provavelmente naquilo que é mais relevante, para além da resposta que a lei dava ao pedido feito pelo próprio Tribunal Constitucional, muito disso provavelmente será agora alterado de forma substancial. E a própria margem de manobra dos deputados agora em relação a esta questão fica bastante mais diminuída e, portanto, dificilmente seria possível manter alguns dos argumentos que, por exemplo, o Partido Socialista veio agora apresentar para justificar as propostas que fez, ou até para os partidos à esquerda do Partido Socialista poderem manter um apoio que claramente denotam ser um pouco embaraçoso no momento em que as pessoas se começam a insurgir relativamente àquilo que me parece ser o mais chocante, que é a forma como os deputados se preparavam para criar um clima de favorecimento para os próprios partidos políticos que os representam. Voltando ao Parlamento, é preciso uma maioria de 2/3. Já vimos as posições de um dos líderes que pode vir a ser eleito, quer de Santana Lopes, quer de Rui Rio. Portanto, pelo menos o apoio do PSD e dificilmente também o Bloco de Esquerda também já recuou um pouco nesta questão, terá para que esta lei tenha algum consenso, por exemplo, o amplo consenso que tinha também já não o tem. Sim, esse consenso até que era o mais estranho nisto. Tem sido muito difícil ter algum consenso sobre o que quer que seja, nomeadamente sobre as questões até mais estruturais, aquelas em que o próprio Presidente da República pedia um entendimento mais alargado, ele tem sido praticamente inexistente. Mais estranho se torna que, em relação a uma matéria que era de proveito próprio, os partidos, de forma discreta e até me parece também pouco transparente, tenham agora conseguido esse mesmo consenso. Agora, essa questão dos 2/3, eu penso que nem sequer se vai colocar, porque regressando esta lei ao Parlamento, ela certamente que vai ser formulada de maneira muito estrutural e, portanto, quando voltar à votação, não terá nem de perto nem de longe a mesma estrutura, o mesmo figurino que ela teve nesta altura. Até porque, como eu dizia há pouco, o Presidente da República, no veto político que eventualmente apresentar, dará também mais motivos para essa reflexão que os partidos terão que fazer. Embora aqui me pareça também um aspecto importante, que é, falta saber em que termos é que este veto político acontecerá. O veto político poderá ser um veto suave, em que o Presidente da República basicamente invoca o desconforto notado no interior dos partidos para dizer pensem de novo sobre isto, ou poderá ser um veto político mais duro, um veto político que no fundo acaba por ser um puxão de orelhas aos partidos, ao Parlamento, ao próprio Governo, relativamente a uma matéria que já se percebeu, não só é sensível, mas está a causar uma indignação geral entre a população. Esse veto político mais duro seria
Marcelo Rebelo de Sousa dar esse puxão de orelhas de que forma aos partidos? Dizendo, por exemplo, que é inaceitável no momento em que se está a pedir para as empresas serem bastante mais cumpridoras no que diz a respeito a matérias fiscais, no momento em que as famílias estão ainda num regime de alta contenção depois dos anos de austeridade que vivemos, que haja este regime quase que de exceção para os partidos políticos, que se comportam como empresas que têm vantagens que são dadas pelos próprios partidos. Porque repare-se, uma das questões que é mais polémica, que é a questão da devolução do IVA, quase que configura uma espécie de dupla contribuição do Estado para os partidos políticos, na medida em que muito do dinheiro que é utilizado nas iniciativas que os partidos desenvolvem é dinheiro que vai dos cofres do Estado, na subvenção pública, e que depois acaba por não ter uma devolução do próprio IVA. Portanto, em relação a uma mesma questão, os partidos políticos beneficiam duplamente. Ora, isso não acontece com nenhuma outra empresa, não acontece com nenhuma outra organização, nem mesmo com as IPSS, que têm regimes bastante favoráveis do ponto de vista fiscal. Porque é que há de acontecer com os partidos políticos? Se Marcelo Rebelo de Sousa chamar a atenção para estas contradições, chamar a atenção para este caráter chocante que a lei se preparava para apresentar, então aí diria que estamos perante um veto político duro que certamente levará os partidos a sentirem na própria pele essa invectiva do Presidente. Agora, será para todos os partidos e, portanto, não há aqui também a possibilidade de se criar uma espécie de braço de ferro entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, porque a haver essa dureza no veto político, ela no fundo acaba por se aplicar transversalmente a todo o espectro político-partidário. E há aqui um encargo público, um dos argumentos de alguns partidos é que não havia realmente esse encargo público. Sim, há um encargo público, já se percebeu, mesmo que não haja mais dinheiro diretamente do Estado nos cofres dos partidos, há, pela diminuição da devolução do IVA, o menos encaixe de receitas fiscais, que é, no fundo, aquilo de que o Estado vive e para o qual os contribuintes dão o seu contributo anualmente. E, portanto, essa questão é uma questão que, por muito que os partidos tentem explicar que, na verdade, não há ali alterações substanciais, é muito claro que elas existem. E o facto de haver, neste momento, nos tribunais, casos pendentes que dizem respeito exatamente a essa avaliação que a entidade reguladora das contas está a fazer no que diz respeito à necessidade ou não da devolução do IVA, é apenas mais um argumento para que se não entenda de que maneira é que os partidos estavam agora a tentar eliminar esse crivo, que era um crivo da mais básica e elementar justiça numa situação que diz respeito ao funcionamento de partidos políticos que já têm, por natureza e de forma legítima, um apoio que o Estado lhes dá. Quanto à atuação de cada uma das partes, ontem, ou na peça que vimos, o constitucionalista Jorge Reis Novaes alertava para a questão da nota do dia 27 de dezembro da Presidência da República, estranhava essa nota porque o Presidente podia tomar, com exceção da promulgação, podia ter-se pronunciado sobre esta matéria. Também estranhas, neste caso, a atuação da Presidência da República? Eu penso que o Presidente da República quis permitir uma escapatória aos partidos políticos em tempo útil. Há um dito popular segundo o qual nunca se deve encurralar um leão sem deixar uma porta de saída. E foi, penso que isso que Marcelo Rebelo de Sousa tentou fazer, deixar uma porta de saída para, no espaço de 8 dias, que era o tempo que o Presidente tinha para promulgar a lei, os partidos pudessem recuar e ainda introduzir alterações à lei que lhe permitissem não ter que vetar esse diploma. Ora, aquilo que aconteceu e que também me era expectável, e aí o que eu acho estranho é Marcelo Rebelo de Sousa, que é sempre muito intuitivo, consegue antecipar com muita facilidade, vestindo ainda o seu fato de comentador político, ele consegue antecipar as jogadas políticas. Era muito fácil prever que neste curto espaço de tempo e sobretudo perante uma enorme pressão mediática e pública, houvesse aqui alguma correção deste diploma. O que houve sim, e de alguma maneira foi também a reação a esse comunicado do Presidente, que é, na verdade, pouco usual em Marcelo Rebelo de Sousa,
aquilo que acabou por acontecer foi alguns partidos recuarem relativamente a uma posição que tinham tomado inicialmente e, de uma maneira geral, se ter criado uma polémica que, inevitavelmente, conduzirá à necessidade da reformulação estrutural dessa lei, dessas alterações à lei de financiamento dos partidos. E nesse caso dos partidos, estás-te a referir, por exemplo, ao Bloco de Esquerda, a minha questão é, depois de ter instalado esta polémica, a atuação e a posição que assumiram vem, de certa forma, dar uma melhor ou tentar corrigir aquilo que foi uma decisão que poderá não ser a melhor vista em termos públicos. O que é que achas da atuação desses partidos depois da polémica? Os partidos mostraram um embaraço, em primeiro lugar, relativamente ao processo, que na verdade foi pouco transparente, discreto, mas isso não tem mal nenhum que o seja, mas, por exemplo, quando se percebeu que as propostas feitas por cada um dos partidos não estavam devidamente identificadas, isso é, nós não sabíamos o que é que tinha sido o PSD a propor, o que é que tinha sido o PS a propor, porque as propostas, em vez de terem o símbolo dos partidos, tinham apenas letras que identificavam essas mesmas propostas. O facto de não existir uma ata, porque se achar que era uma comissão informal e, portanto, não havia necessidade de atas, mas as atas parecem-me de elementar necessidade num caso em que os partidos estavam, no fundo, a legislar em causa própria, porque era dinheiro que funciona no interior dos partidos que os deputados estão a representar no Parlamento. Esse aspecto é um aspecto que claramente foi agora corrigido, criticado até por parte dos partidos numa tentativa de recuar em relação a essa posição inicial. Mas agora, aos olhos da opinião... partidos, enfraquece a posição dos partidos e, neste caso, da democracia, porque ela não se faz sem os partidos. Claro que sim, e os partidos têm aqui toda a legitimidade para legislar. Agora, que o façam com maior transparência e, sobretudo, que o façam com maior convicção. Porque o facto de, por exemplo, o Partido Comunista já ter vindo agora dizer que concordou com alguns dos aspectos apenas para não romper o consenso à volta do diploma. O Bloco de Esquerda, que já diz que em alguns aspectos não está completamente em consonância. O PSD, que tem candidatos à liderança que já disseram que se forem eleitos, vão fazer com que o partido tenha uma posição diferente daquela que teve. O próprio Partido Socialista tem já dirigentes a dizer que também não estão completamente confortáveis com aquilo que aconteceu. Enfim, tudo isso me parece que é um recuo a toda a linha dos partidos políticos, que assim também, aos olhos da opinião pública, parecem estar apenas a ser reativos, isto é, a serem contraditórios com aquilo que defenderam numa posição inicial, basicamente porque a opinião pública os forçou a isso. E essa não é, claramente, a posição mais adequada para um partido que tem assento parlamentar a ter numa matéria que é tão sensível como esta, tratando-se daquilo que, como disseste bem, é um partido político, é uma base essencial da democracia representativa em que vivemos. Ontem António Costa também dizia que este debate estava assente em pressupostos errados e sublinhou o facto de ser resultado de um amplo consenso político. Como é que viste as palavras do Primeiro-Ministro? Não havia outra alternativa? Não poderia dizer outra coisa? A sensação com que eu fiquei é que o próprio Primeiro-Ministro, de alguma maneira, foi apanhado de surpresa com esta questão. Isto foi tratado no interior do Parlamento e, por muita ligação que haja entre o Partido Socialista e o Governo, que claramente o Governo é apoiado pelo Partido Socialista. António Costa, para além de ser Primeiro-Ministro, é Secretário-Geral do PS. Nesta comissão parlamentar estava a Secretária-Geral Adjunta do Partido Socialista e, portanto, não estou a dizer que não houvesse aqui comunicação, mas claramente ficou a sensação de que António Costa passou um pouco ao lado destas alterações, foi um pouco apanhado de surpresa e tentou manter uma posição de coerência que se compreende e que se respeita até à luz dos argumentos que a própria Secretária-Geral Adjunta apresentou depois publicamente. E eu acho que aí, apesar de tudo, o Partido Socialista foi o partido mais coerente relativamente à posição que tomou inicialmente. Agora, invocar o consenso, sabendo que este consenso é até estranho, tratando-se de uma matéria que diz respeito às vantagens dos próprios partidos, esse aí parece-me ser o argumento menos eficaz que António Costa terá invocado. Agora, também me parece que há aqui alguma distorção na discussão desta matéria por força da tal pressão pública que está a ser criada, nomeadamente através das redes sociais,
onde este caso inflamou muitas opiniões e, de alguma maneira, há aqui também uma percepção que não é completamente correta em relação àquilo que os partidos estavam a fazer. Agora, digo mais uma vez, eu penso que isso é responsabilidade dos partidos, que deveriam ter sido muito mais transparentes, deveriam ter sido muito mais esclarecedores relativamente ao que estavam a tentar fazer, o que provavelmente vai ter que acontecer agora, se eventualmente Marcelo Rebelo de Sousa vetar politicamente este diploma. No caso, tem-se levantado também nos últimos dias problemas, ou possíveis problemas de inconstitucionalidade. Esta é uma questão mais política do que inconstitucional, ou arranjar problema, ou detectar problemas de inconstitucionalidade? Sim, apesar de haver pessoas que, conhecendo bem esta matéria, já tenham suscitado essas dúvidas de constitucionalidade, mas são, digamos assim, vozes minoritárias. A maioria das pessoas, e já ouvi vários juristas pronunciarem sobre esta questão, não colocam o dedo na questão da constitucionalidade. E esse é um aspecto que aqui, de alguma maneira, me ajuda também a interpretar o comunicado inicial de Marcelo Rebelo de Sousa como uma espécie de alerta para os partidos políticos. Ele, que é um constitucionalista, melhor do que ninguém, saberá que aqui provavelmente não haverá questões de inconstitucionalidade. De resto, como a vossa peça há pouco demonstrava, se assim fosse, o Presidente da República tinha todas as razões para imediatamente suscitar essa inconstitucionalidade e claramente não parece inclinado para o fazer. Porquê? Porque a questão é, sobretudo, política. A questão é de justiça, de transparência e, sobretudo, também de equilíbrio democrático num regime que, sendo representativo e, portanto, tendo os partidos como foco principal, têm que ter àquilo que é a razoabilidade do funcionamento dessa mesma democracia. E, portanto, atribuir vantagens que já não são absolutamente lógicas a esses mesmos partidos políticos é uma matéria que deixa os partidos desconfortáveis, por maioria da razão, deixará também Marcelo Rebelo de Sousa particularmente desconfortável. Ricardo, só para terminar, neste processo todo, já vimos quem é que pode sair mal ou quem é que sai menos mal desta fotografia, e passa a expressão? O CDS, que desde o primeiro momento se demarcou desta lei, foi o único partido que não a aprovou. Na própria discussão no Parlamento, e aí também, deixa dizer, nós jornalistas temos que dar um pouco a mão à palmatória, essa discussão passou-nos um pouco ao lado, não demos suficiente relevo a essa discussão que, percebe-se agora, tinha todos os elementos para ser do interesse geral. Mas nesse debate parlamentar o CDS foi o único que levantou alguns argumentos que agora estão a ser invocados para rejeitar esta lei, nomeadamente dizendo que se estava a extrapolar aquilo que tinha sido um pedido inicial do Tribunal Constitucional, a um pedido que, de resto, me parece que foi atendido pelos deputados, mas introduziu-se, nas palavras do deputado do CDS, um já agora, que é, já que estamos com isto na mão, então já agora vamos mudar isto, vamos mudar aquilo. E esses aspectos foram imediatamente detectados e criticados pelo CDS, que de alguma maneira pode agora aqui invocar alguma moralidade para ser o partido mais crítico em relação àquilo que aconteceu. Agora, se olharmos para um histórico de comportamento partidário, o CDS está exatamente nas mesmas condições dos outros partidos e há até também aqui razões para dizer que há um pouco de hipocrisia num partido que já teve até denúncias de atos menos transparentes no seu próprio financiamento, arvorar-se agora como arauto destas críticas em relação a este diploma. E, portanto, é o partido que se sai menos mal, ainda assim não me parece que os políticos, os deputados, tenham alguma razão, de uma forma geral, para saírem de cabeça levantada de toda esta polémica. Obrigada, Ricardo Jorge Obrigado. Pinto, comentador da RTP. Vamos ter que esperar pela próxima semana para conhecer então os argumentos do veto do Presidente da República.